Deus. E sabe o que mais me dói? É que essa geração diz ter fome, mas ainda não decidiu morrer. Quer sentir a presença, mas negocia a renúncia. Quer carregar a autoridade, mas foge do lugar onde ela nasce na obediência, quando ninguém está vendo. E eu não estou falando de pecado escancarado só. Eu estou falando de sutileza, de motivações, de intenções que não foram entregues no altar. Deus, ele não unge a nossa versão. Ele unge a verdade. E mesmo assim, existe um remanescente no Brasil. Pequeno aos olhos de muitos, mas extremamente levado a sério no céu. Gente que não cabe mais no raso. Gente que tenta viver normal, mas que carrega um peso espiritual que não deixa. Gente que sente dor por coisas que ninguém mais sente. Isso não é intensidade emocional. Isso é participação no que Deus está fazendo. Eu sinto como se o Espírito estivesse dizendo: eu não estou levantando influenciadores. Eu estou levantando testemunhas, e testemunhas não negocia a mensagem. Testemunha não adapta a verdade para caber em um ambiente. Testemunha carrega evidência, mesmo que isso custe aceitação. Se fosse nos dias de hoje, muitos rejeitariam uma voz como a de Paulo, porque ela não massageia, ela traz confronto. E talvez seja por isso que tanta gente prefere ambientes que emocionam, mas evitam palavras que alinham. Deus não perdeu o interesse em nós, mas ele está rejeitando a superficialidade. Ele não está buscando perfeição, ele está buscando uma entrega verdadeira. E eu preciso falar algo com muito temor. Eu estava em uma conferência na semana passada. Em um momento, Deus, ele me tomou por uma visão que eu confesso que eu não queria ver. Vi um mundo como um globo, e de repente esse mundo inteiro começou a ser coberto com a bandeira do Brasil. Não era algo pequeno, não era algo simbólico, era o mundo inteiro sendo envolvido. E quando eu olhei de novo, essa bandeira, ela não estava limpa, ela estava coberta de sangue, o sangue do Cordeiro. E naquele momento eu entendi que isso não é sobre exaltação de nação, isso é sobre responsabilidade espiritual. O Brasil não está sendo levantado para ser visto, ele está sendo marcado para carregar algo. Existe um chamado de Deus para essa nação, para que daqui saia uma voz que aponte para o sacrifício, não para si mesma, mas para que daqui saia um povo que não pregue sucesso, mas sim o arrependimento, que não carrega fama, mas carrega cruz. E eu saí daquele lugar com um peso que eu não consigo ignorar, porque o sangue que cobre também exige resposta. Não existe cobertura sem redenção e também não existe chamado sem entrega. E se Deus está marcando o Brasil com o sangue do Cordeiro, isso não é um privilégio, isso é convocação. Convocação para santidade, convocação para verdade, convocação para parar de brincar com o nome dele. E talvez você que esteja me ouvindo acha que isso é grande demais para você, mas movimentos de Deus nunca começam em multidões. Começa em pessoas que dizem sim sem entender tudo. Então não romantize o que Deus está fazendo no Brasil. Pare de esperar um movimento começar e se torne você um movimento. Pare de olhar para fora e comece a se posicionar dentro, porque o que Deus quer fazer no Brasil começa em mim e em você.